A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinham por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da Revolução Constitucionalista de 1932. Prometemos salvar o nosso povo pela dedicação mais varonil, porque nós somos como um sangue novo, purificando o corpo do Brasil. A Revolução Constitucionalista foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia de que os estados tinham durante a vigência da Constituição de 1891. A Revolução de 1930 impediu a posse do ex-presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes, na presidência da República, e derrubou do poder o então presidente da República, Washington Luiz, colocando fim à República Velha e invalidando a Constituição de 1891 e instaurando o governo provisório, chefiado pelo candidato derrotado das eleições de 1930, Getúlio Vargas. No estado de São Paulo, era grande a insatisfação com o governo provisório de Vargas. Os paulistas esperavam a convocação de eleições. Porém, 2 anos se passaram e o governo provisório se mantinha no poder. Os fazendeiros paulistas, que tinham perdido o poder após a Revolução de 1930, eram os mais insatisfeitos e encabeçavam uma forte oposição ao governo de Getúlio Vargas. Houve também grande participação de estudantes universitários, comerciários e profissionais liberais. Os paulistas exigiam do governo provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para presidente. Exigiam também, de imediato, a saída do interventor pernambucano, João Alberto, e a nomeação de um interventor paulista. Os paulistas também criticavam muito a forma autoritária com que Getúlio Vargas vinha conduzindo a política do Brasil. Queriam mais democracia e maior participação na vida política do país. Como Getúlio Vargas não atendeu às reivindicações dos paulistas, em maio de 1932, começaram uma série de manifestações de rua contrárias ao governo Vargas. Numa destas manifestações, houve forte reação policial, ocasionando a morte de 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais dos nomes destes estudantes, MMDC, transformou-se no símbolo da Revolução. Da alma cívica de um povo, irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. No dia 9 de julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista, que foi uma verdadeira guerra civil. Os paulistas fizeram uma grande campanha, usando jornais e rádios, conseguindo mobilizar grande parte da população. Os combates ocorreram principalmente no estado de São Paulo, região sul do Mato Grosso e região sul de Minas Gerais. Contando apenas com o apoio do sul do Mato Grosso, São Paulo enfrentou o poder militar das Forças Armadas Federais. O resultado foi a rendição e a derrota paulista em 28 de setembro de 1932. Acordamos ouvindo uma forte fuzilaria. Ficamos indecisos, sem saber o que fazer. Apareceu no horizonte uma longa fila de inimigos serpeando pelas curvas da estrada. Começa então a fuzilaria. Sobre nossas cabeças estendia-se uma abóbada de sibilo de bala. Folhas e ramos eram arrancados das árvores atrás de nós pelos tiros. Atirei-me ao chão, esfalfado e acabrunhado. Estava com fome e uma sede terrível, com o cantil vazio.
cruzadores da Marinha que haviam deixado a Baía da Guanabara posicionaram-se em Santos, impedindo a entrada e saída de mercadorias e armas no estado de São Paulo. A Força Pública Paulista, polícia da época, havia mandado 12.000 soldados armados para as trincheiras. O exército contava com mais 3.600 soldados, com pouco armamento porque o tenente João Alberto havia esvaziado os quartéis. 45.000 voluntários civis se alistaram, com muito ânimo, mas nenhuma noção de combate. E o pior, havia apenas 25.000 fuzis no estado. A decisão do comando foi de que os voluntários deveriam revezar os fuzis e economizar as balas, porque havia munições para cada soldado dar apenas 5 tiros por dia. Os paulistas contavam ainda com 6 aviões no campo de Marte. Do outro lado, as tropas federais de Getúlio, com a adesão dos exércitos gaúcho e mineiro e a chegada de diversos batalhões do Nordeste, contavam com mais de 200.000 combatentes regulares. Farta munição, artilharia pesada, navios de guerra e mais de 50 aviões. No dia 3 de setembro, hidroaviões do governo federal bombardearam o Forte Itaipu, em Santos, sede do quartel-general dos revolucionários. Poucos dias depois, os mesmos hidroaviões bombardearam a central elétrica de Cubatão, tentando cortar o fornecimento de eletricidade da capital. Em resposta, um avião paulista mergulhou sobre o navio de guerra getulista, disparando sua metralhadora. O avião foi abatido pelo fogo antiaéreo do navio. Morreram no mar o metralhador Mário Bittencourt e o piloto José Gomes. Na frente sul, milhares de soldados getulistas, comandados pelo general Valdomiro Lima, romperam a resistência paulista em agosto, após violentos combates. E em setembro, já avançavam em direção a Botucatu. Na frente mineira, os paulistas também perdiam posições. Em setembro, as tropas getulistas fechavam o cerco sobre Campinas. Os vermelhinhos, como eram chamados os aviões getulistas, começaram a sobrevoar e despejar bombas de mais de 40 quilos sobre Campinas. No dia 12 de setembro,
Os paulistas perderam o túnel que as tropas do coronel Euclides haviam ocupado nos primeiros dias da Revolução. Foi uma perda dramática, em que os soldados paulistas eram metralhados enquanto recuavam. Nos dias seguintes, tropas getulistas tomaram Cruzeiro, obrigando os paulistas a abandonar as posições que mantinham em Cunha e recuar até Aparecida do Norte. Os confrontos na frente do Vale do Paraíba causaram centenas de mortes durante os 3 meses de combate. No dia 24 de setembro, 2 aviões paulistas ainda atacaram as posições das tropas getulistas recém-conquistadas em Cruzeiro. Mas não adiantava mais. Naquela altura, os paulistas já haviam perdido a guerra. Rompidas todas as frentes, Campinas e Santos bombardeadas, o comando revolucionário e a população temiam o bombardeio e o ataque à cidade de São Paulo. A 1h da madrugada do dia 29 de setembro, o general Klinger passava um telegrama a Getúlio Vargas. Doutor Getúlio Vargas, com o ofício de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para o término da luta armada. General Berthold Klinger. Às 7h30 da manhã, chegava um telegrama com a resposta de Getúlio. General Klinger, acusando o recebimento vosso telegrama, respondo que para o fim nele proposto, deveis enviar emissário ao general Góes, para combinar com este as medidas necessárias ao encerramento das hostilidades. Getúlio Vargas. Os emissários de Klinger foram até Cruzeiro, onde o general Góes Monteiro havia postado seu comando. Góes Monteiro não aceitou o acordo proposto em que os 2 lados deveriam baixar armas. Exigia a rendição dos paulistas. O coronel Euclides Figueiredo, que havia recuado com suas tropas e estava entrincheirado perto de Aparecida, preferia lutar. Lideranças políticas em São Paulo também recusavam a rendição e defendiam a luta até o fim. Mas no dia 2 de outubro, o comandante da Força Pública Paulista, o coronel Herculano de Carvalho, mandou seus 12.000 homens baixar armas e acatar a derrota. Sem eles, o coronel Euclides Figueiredo não podia mais resistir, mas ainda assim não aceitava a rendição. Enquanto nas trincheiras os paulistas se entregavam ou simplesmente retornavam para suas casas, o coronel Euclides decidiu partir para o Mato Grosso, onde os constitucionalistas ainda lutavam. Seguiu em um trem com 55 vagões, carregados com metralhadoras, canhões e tropas dispostas a continuar a luta. Atrás dos 55 vagões ia o trem blindado. Na madrugada de 3 de outubro, o coronel Euclides recebeu informações que o coronel Herculano de Carvalho havia entrado em entendimento com Góes Monteiro. As tropas da própria Força Pública Paulista tomavam posições para impedir sua passagem de trem por Jacareí. Euclides e seus homens abandonaram o trem no caminho e se dispersaram. Os líderes da Revolução foram presos. Os focos de resistência constitucionalista no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul foram sufocados. Os homens da Força Pública Paulista, comandados pelo coronel Herculano de Carvalho, mudaram definitivamente de lado e passaram a obedecer Getúlio. Reprimiram o agrupamento de paulistas nas ruas e desarmaram os voluntários que voltavam para a cidade de São Paulo.
No dia 6 de outubro, o general Valdomiro Lima, que comandou a vitória getulista no sul, foi nomeado governador de São Paulo por Getúlio Vargas. Nos primeiros dias de novembro, o tenente João Alberto em pessoa embarcou os líderes civis e militares da Revolução Constitucionalista em um navio-presídio. Os líderes da Revolução de 32 foram mandados para o exílio em Lisboa. Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como sendo o maior movimento cívico de sua história. Esta foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. No total, foram 87 dias de combates, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas não oficiais dizem que aproximadamente 3.000 pessoas teriam morrido e 5.000 ficaram feridas. Inúmeras cidades do interior de São Paulo sofreram danos devido aos combates. Essas paisagens esconderam grandes batalhas. Nos campos, o silêncio deu lugar ao barulho de metralhadoras e fuzis. Chavantes foi um dos frontes da Revolução Constitucionalista de 32. Foi pelos trilhos da então Estrada de Ferro Sorocabana que chegaram à cidade os soldados paulistas. A única escola da época foi transformada no quartel militar. Seu Anselmo era menino quando as tropas desembarcaram em Chavantes. Ele conta que os soldados viajavam às cidades vizinhas para conter a invasão dos inimigos. De madrugada, eles iam a Salto Grande e davam umas 3, 4 rajadas para lá do rio para mostrar para a população que eles tinham uma metralhadora pesada lá. Encheu o tanque do carro outra vez E voltar para cá. e vim para cá. Ali por Ourinho dava outra rajada de metralhadora, indo e voltando, dando rajada para o ar. Não mataram ninguém, também não morreram. O museu tem fotos que retratam o período. Quem contribuía e ajudava a Força Pública Paulista ganhava uma medalha como essa, de agradecimento. O capacete e o cinto do uniforme dos paulistas também podem ser vistos aqui. Lembranças que são encontradas em vários pontos da cidade. Quem imaginaria que na beira do rio Paranapanema haveria muitas batalhas? Essa pedra, onde muitos soldados procuravam abrigo, foi transformada num símbolo da Revolução. O pensamento dos soldados continua registrado na rocha. A Ponte Pêncil liga os municípios de Ribeirão Claro, no Paraná, a Chavantes. Ela servia para escoar a produção de café do estado vizinho, que usava as ferrovias paulistas. Durante a Revolução de 32, a Ponte Pêncil foi bombardeada para dificultar a entrada das tropas federalistas no estado de São Paulo. Só voltou a ser reconstruída em 35. É um marco importante para a história da região e do estado, essa ponte, né? Sim, tanto é que ela foi, em 1985, tombada pelo Condefat como patrimônio histórico e arquitetônico do estado de São Paulo. E o ano passado foi tombada pelo Paraná também, devido às revoluções e à sua arquitetura, né? Embora derrotados, os paulistas conseguiram alcançar alguns objetivos. O estado de São Paulo voltou a ser governado por paulistas, e 2 anos depois, uma nova Constituição foi promulgada, a Constituição de 1934. A Lei 2430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, como heróis paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932, no livro dos Heróis da Pátria.